Unidade 4. Revoluções de ideologias e tecnologias no Ocidente moderno. Aula 17. Revisão e avaliação. Hoje nós vamos fazer dois momentos de revisão, agora durante essa tarde. Na sequência, nós faremos a prova, a avaliação. Espero que vocês saiam bem. Então vamos lá. Muito bem, gente. Já estamos de volta para a revisão dessa quarta unidade. Dando início, pessoal, fazendo um breve retrospecto a respeito dos ciclos econômicos que ocorreram, particularmente aqui no Brasil. Relembrando as primeiras atividades que foram desenvolvidas, tanto na região do sertão, do litoral, pela coroa portuguesa, pelos bandeirantes, pelos capitães, pelas capitanias hereditárias, pelos donatários. Então a gente vai ter, a partir daí, eu vou colocar para vocês na sequência na tela, uma série de períodos que nós iremos nos debruçar. O primeiro dele, ou o primeiro deles, que ocorreu por volta do início ainda dos anos 1500, é o chamado período pré-colonial, o período onde haverá, naquele momento, uma devassa, eu diria, no nosso litoral. Haverá uma exploração exagerada do pau-brasil, e também, consequentemente, a partir da década de 30, desses anos 1500, nós teremos, posteriormente, eu diria que um ciclo diferenciado, chamado de ciclo da cana-de-açúcar. A partir daí que a gente vai observar que durante esses 100 anos, nesses 100 primeiros anos de colonização, a gente vai ter uma exploração do pau-brasil, um sistema extrativista, que eu também já tinha evidenciado para vocês durante as aulas, que trata-se basicamente do cacau, da salsa parrilha. Mais adiante a gente vai ter uma exploração da borracha, mas isso em outro momento. A partir dos anos 1600, 1700, nós vamos continuar ainda com esse ciclo econômico do açúcar, em particular alimentando o que nós chamamos de pacto colonial. É o pacto que houve entre a colônia portuguesa, no caso o Brasil aqui, e a metrópole, que era o próprio país, o próprio Portugal. Então a gente vai ter dessa forma, esses dois países entrando ali num sistema que eu diria, caracterizado de sistema de plantation, implementado por Portugal aqui na América, no Novo Mundo, no Brasil, pelo fato desse mesmo país ter colonizado outros países em outros continentes. Colonizou países na África, colonizou países na Ásia. Então essa experiência acabou sendo colocada também aqui no Brasil, principalmente eu diria que nas duas capitanias que deram mais lucro. A gente tem aí estados do Nordeste produzindo uma quantidade grande de açúcar. Na época não tinha essa nomenclatura ainda de estado, era capitanias hereditárias, um destaque para a capitania de Pernambuco e de Alagoas. No entanto, a capitania que deu mais lucro fora de Pernambuco não foi a de Alagoas, foi a de São Vicente, que na atualidade é o estado de São Paulo. Posteriormente, nós tivemos, eu acredito que na ótica portuguesa, no imaginário português, a realização de um sonho que eles tinham, que era a descoberta do ouro, a proposta metalista. Então é a partir dos anos 1700 em diante, nos anos 1600 a gente já tinha uma especulação muito forte, que teve início essas viagens de outros locais, de outras pessoas, em busca de minas preciosas, de minérios, essa proposta metalista que tanto o governo português almejava aqui no Brasil, a coroa portuguesa. E é nesse sentido que entra em cena os chamados bandeirantes. O movimento de entradas e bandeiras foi um movimento que surgiu a partir de duas frentes. Uma frente financiada por particulares e outra frente pela própria coroa portuguesa. Os bandeirantes, ao longo desse tempo, eles tiveram não só esse papel de adentrar no território do Brasil, na parte central, mas também, inclusive, até chegando de uma maneira mais ambiciosa
né, próximo à região norte do país, nessa região que nós estamos. A gente vai ter, né, naquele período do século do ouro, muitos bandeirantes, né, vindo ali da região onde hoje é São Paulo e indo para o que hoje seria os estados de Minas Gerais, de Goiás, do Mato Grosso, né? Inclusive eu trago essa ilustração, né, para que vocês possam observar. Isso ocorreu, de fato, neles saindo da região das Minas, na época que houve, né, a Guerra dos Emboabas, né, eles acabaram se desentendendo, né, com portugueses e depois, né, partindo para a exploração de outros estados. Ainda, gente, sobre o século do ouro, nós tínhamos outras questões, né, que circulavam, né, que estavam presentes naquele cotidiano. As minas, por exemplo, elas eram concedidas pelo governo português, né, para que as pessoas pudessem fazer a exploração. Né? Qual era o requisito para isso? Né? Tinha que o indivíduo que tinha interesse em fazer essa exploração ter um grande número de escravos para que o serviço pudesse fluir, né? Os escravos, eles tinham um determinado incentivo, eles recebiam uma pequena parte, né, pela sua produtividade, né, tinha uma lucratividade em cima desse trabalho, mas claro que era irrisória em relação ao que o dono da mina ganhava, ao que a coroa portuguesa ganhava. E nós também tínhamos naquela época uma categoria chamada de faiscadores. Quem eram os faiscadores? Eles buscavam ouro em minas já abandonadas, né? Pessoas que achavam, proprietários, né, que tinham essa impressão que não tinham mais nada o que explorar ali, os faiscadores acabavam, né, revirando, né, toda aquela propriedade abandonada e muitas vezes até com sucesso conseguindo, né, algumas gramas, algumas pepitas de ouro. Por outro lado, a coroa portuguesa nunca estava satisfeita com o que acontecia, né, e com essa arrecadação. É a partir daí que eles implementaram uma série de impostos, né, para que pudesse acontecer naquela época um complemento, né, do que eles queriam. Um desses impostos era chamado de quinto. O quinto era a quinta parte de tudo que era explorado, né, naquele período, né, tanto, né, através do trabalho escravo, né, quanto da própria produção, né? Isso estava ligado à produção. Todo o ouro, né, que circulava pelo Brasil naquele período deveria estar com uma barra, né, do selo real, até mesmo para evitar contrabandos, que também era uma coisa muito comum. A gente tinha tanto, né, donos de minas desviando, né, para outros mercados, quanto escravos, né, também fazendo desvio de ouro. Então, a coroa portuguesa acabou determinando que todo ouro tivesse um selo, né? Esse selo, ele era ali timbrado, né, cunhado nas chamadas casas de fundição. A gente tem, inclusive, nas cidades históricas da região das Minas, né, Ouro Preto, por exemplo, Vila Rica, a gente vai ter ainda hoje em dia, né, algumas casas de fundição que estão bem preservadas. Tá? Quem era pego naquela época com ouro em pó recebia punições severas, né? Quem era pego desviando, né, o ouro. Ali ainda, gente, na região das Minas, por volta dos anos, né, 1700, para ser mais expressivo, no século XVIII, né, a gente vai ter um acontecimento que marcou, né, a história, né, daquele período, né, esse acontecimento influenciado também pelas chamadas ideias iluministas, que foi a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, pessoal, ela foi um movimento, né, liderado pelo Tiradentes, né, que é um herói da pátria, né, ou considerado um herói da pátria, né, um herói forjado, né, na realidade, né, o Joaquim José da Silva Xavier. Né, no mesmo ano, inclusive, ali da Revolução Francesa, a gente vai ter também, eu diria que influência desse movimento para inspirar, né, o movimento dos Inconfidentes. Ele acabou liderando uma conspiração a favor da cidade de Vila Rica para expulsar os soldados portugueses daquela cidade, né? Vila Rica, uma das cidades também que tinha, né, uma importância muito grande no ciclo do ouro. Eles desejavam a possibilidade de proclamar a região das Minas, né, que é a atual estado de Minas Gerais, uma república independente, ou seja, um país à parte do Brasil. Porém, essa revolta ela foi duramente contida pela própria coroa portuguesa, né? Os conspiradores que estavam ali ao seu entorno
acabaram sendo exilados, né, mandados para fora do Brasil. E Tiradentes foi enforcado, esquartejado e exposto em praça pública para servir de exemplo, né, para que aquele exemplo intimidasse as pessoas a não mais irem, né, de encontro ao domínio português no Brasil, né, em particular na região das Minas Gerais. Outro assunto, gente, que nós discutimos aqui está pautado em cima do modo de cooptação de mão de obra escrava indígena dentro do período colonial. Entre esses modos, né, de administração, entre essa política indigenista antiga, retrógrada, arcaica, nós vamos ter um sistema específico chamado de sistema de capitães de aldeia. Ele se desenvolveu entre os anos ali de 1616 até 1686, né, mais de 7 décadas, quando Portugal decidiu ocupar, né, a Amazônia. Lembrando que, pelo Tratado de Tordesilhas, essa região aqui que nós estamos pertencia à Espanha, né, e não a Portugal. Só que os portugueses decidiram ocupar, né, esse território em busca de ouro, de pedras preciosas, das drogas do sertão, né, de uma série de interesses ligados à coroa portuguesa. E a partir daí, esse sistema passou a enquadrar-se num sistema legal de organização do trabalho indígena que estava vigente na época, né, esse sistema chamado de capitães de aldeia. Quais eram as tarefas, então, desse capitão de aldeia? Vamos começar a perceber, né, o que é que eles faziam. Eles tinham o papel de representar e de fazer cumprir as atribuições impostas pela coroa portuguesa nas aldeias. Eles comandavam as formas de recrutamento indígena e de escravização indígena, né, para que esses índios pudessem, né, trabalhar de forma compulsória, de forma, né, escrava para a coroa. Eles também empreendiam a distribuição e o aluguel dos índios entre os colônios, entre também alguns missionários, e o próprio serviço da coroa portuguesa. Então a gente vai ter não só esses índios sendo forçados a trabalhar, como muitos deles sendo alugados, gente. É um absurdo a gente pensar nisso, né, em pleno século XXI, mas infelizmente, né, eram ações que faziam parte das práticas, desse sistema de capitão de aldeia para, né, a coroa portuguesa naquele momento. Eles também atuavam como juiz, né, tanto na esfera civil ou criminal, e julgava e estabelecia e determinava penas, né, para quem descumprisse as ordens da coroa. Eles também fiscalizavam o pagamento dos salários aos índios, né? Eu coloco salário porque era um pagamento simbólico, né? Na verdade, o escravo não tinha um salário como nós temos hoje, quem é assalariado, né? Eles tinham um agrado, né, digamos assim, né? Vamos colocar o termo dessa forma, a fim de impedir que esses fossem enganados pelos colonos, porque além de ser explorado pela colônia portuguesa, eles também acabavam sendo explorados pelos colonos, né, pelas pessoas que viviam, né, naquelas regiões, né, principalmente no entorno das aldeias. Outra curiosidade, gente, de cooptação indígena no período colonial foram as missões religiosas, né, que eu também trouxe para vocês alguns exemplos. Entre essas missões, nós temos aí, né, eu trago para vocês a cartografia dessas missões, a explanação, né, e o exemplo de um mapa, onde nós vamos perceber, né, as principais missões da época, né, que se estabeleceram às margens, né, ali as calhas dos grandes rios da Amazônia. Então nós tínhamos, né, os carmelitas, nós tínhamos os mercedários, os franciscanos, né, e principalmente, né, uma ordem católica europeia muito famosa aqui, que foram os jesuítas. Os jesuítas, pessoal, inclusive participando desse processo, né, de catequização indígena, né, essa catequização, ela, né, de fato ocorreu por intermédio de um religioso famoso na época, né, chamado de Padre Antônio Vieira, que é um dos grandes exemplos, né, de quem catequizou, né, de quem converteu o índio gentil, né, ao cristão novo. Então isso era uma coisa, né, também, eu diria que comum naquela época, né? Comum pelo fato, né, da Companhia de Jesus, na época do processo de reforma da Igreja Católica do século XVI, mandar
né, esses missionários para cá para fazer esse tipo de serviço de conversão do que eles chamavam de selvagem, né, a conversão do selvagem, a conversão do gentio. Ainda, gente, sobre formas de cooptação, né, e de captação de mão de obra indígena, nós tivemos as chamadas tropas de resgate. As tropas de resgate, elas se valiam ali tanto da ação de colonos quanto de religiosos missionários que faziam a negociação com tribos que mantinham algumas outras tribos sobre sua custódia, né? Eles negociavam a soltura desses índios, né, para poderem descer, né, para a região das missões, né? Eles resgatavam esses índios. Por isso que o nome tropa de resgate, né? Eles negociavam diretamente, né, com outras tribos. Nós também tivemos as chamadas guerras justas. O sentido de guerra justa, né, está voltado ali, basicamente, para uma carta branca, para que os colonos pudessem ter o direito de invadir e escravizar tribos que invadissem as chamadas missões, tá? Ou as vilas, ou até mesmo atacassem as embarcações. Ou seja, era uma espécie de contra-ataque, de retaliação, para justificar, né, a matança contra o indígena, a matança contra o nativo brasileiro. Outro elemento, né, que nós destacamos aqui ainda nessa proposta de recrutamento foram os chamados descimentos, tá? Não está aí na tela para vocês, mas eu vou enfatizar. Os descimentos, eles, né, eram feitos, né, principalmente através das ordens religiosas, né, em particular dos jesuítas, que pediam, né, tentavam convencer os índios das beiras dos rios, das calhas dos rios mais distantes, descerem para as regiões das missões. Outro assunto, gente, que nós abordamos durante essa quarta idade foi o chamado absolutismo monárquico. A teoria do absolutismo, né, é uma teoria política que justifica o poder absoluto de um monarca, né, ou de um soberano através de uma concessão divina, né, geralmente, né, o próprio rei, né, dizia que era um enviado de Deus, né, um emissário de Deus aqui na Terra, e acabava, né, criando em torno de si esse status, essa imagem, essa representação. Os reis acabavam acumulando poderes de administrar, de julgar, de legislar, né, e esse absolutismo ele perdurou durante algum tempo na Europa, né, em diversos países. Tá? Foi um processo que se arrastou desde a Idade Média, né, até os meados da Idade Moderna. A gente tem também, em contrapartida, né, um movimento que emergiu no século XVIII, né, chamado de Iluminismo. O Iluminismo, gente, ele acabava indo de encontro às ideias absolutistas. O principal objetivo do Iluminismo era derrubar, né, o regime absolutista monárquico. O Iluminismo ele foi um movimento intelectual que atingiu todas as esferas da vida pública da Europa, ali, né, aproximadamente a partir dos anos 1700 e 800, com maior intensidade, né, já que ele é do século XVIII, chamado século das luzes. E quais eram os princípios gerais, então, do movimento iluminista? Eles acreditavam no livre exercício das capacidades humanas, tá, no engajamento político-social, né, do indivíduo. A política passou a ter um papel de importância essencial, né, na vida dessas pessoas e desses pensadores. E também eles tinham, né, um caráter antirreligioso, né? O pensamento iluminista ele era antirreligioso e antidogmático. Agora, gente, né, eu vou apresentar para vocês alguns pensadores que se destacaram. Né? O Montesquieu, por exemplo, ele foi um pensador que a ele é atribuída a divisão dos três poderes, né? O legislativo, o judiciário, né? O executivo. A partir de uma publicação feita por ele, né, naquele século, chamado, né, um livro chamado O Espírito das Leis, né, que faz essa divisão dos três poderes. Nós também tivemos o exemplo dos enciclopedistas. Né? Quem eram os enciclopedistas? Esses dois cidadãos que eu trago para vocês, esses dois pensadores, tá? O Denis Diderot e o Charles D'Alembert, né? Autores da chamada Enciclopédia Filosófica. É uma enciclopédia muito importante que retratou grande parte, né, do pensamento moderno, né, do pensamento iluminista daquela época. Aí eu trago para vocês uma imagem ilustrativa da enciclopédia para que vocês possam observar. Né? Aí alguns relatos, né, alguns objetos
que eles acabaram catalogando, né, escrevendo sobre eles. Nós também tratamos aqui, gente, da chamada independência dos Estados Unidos. Eu trouxe para vocês um mapa ilustrativo para que vocês possam perceber um pouco, né, da conjuntura daquela época, né? A gente vai ter os Estados Unidos inicialmente sendo chamado de Nova Inglaterra, né, porque foi uma colônia inglesa. Os ingleses começaram fazendo um loteamento da região, né, de parte da região que hoje compreende os Estados Unidos, dividindo aquela região em 13 colônias. Eu trago para vocês também, para que vocês possam observar. Nós tivemos, né, dois tipos de colonização distintas, né, a partir, né, eu diria que desse domínio inglês, né? A Inglaterra, que desde o século XVIII já tinha feito seu processo de revolução industrial, estava em busca de novos mercados consumidores, estavam em busca ali de mão de obra mais barata, né, e também de matérias-primas. É a partir daí que os ingleses intensificam, né, esse processo de colonização na Nova Inglaterra, que hoje é os Estados Unidos, a partir de um processo, num primeiro momento, né, num primeiro plano de povoamento, né, nas colônias do norte, e num processo de exploração nas colônias do sul. A Inglaterra, ela acabou criando, né, a partir desse processo, né, esse projeto imperialista, novos impostos para cobrir os gastos com a Guerra dos 7 Anos e outros processos colonizatórios. Entre esses impostos, nós tínhamos, por exemplo, a lei do açúcar, a lei do selo, a lei do chá, né? A esses impostos, né, essa cobrança exagerada, descabida, os colônios denominavam de leis intolerantes, né? As pessoas já não toleravam mais essa cobrança exagerada de impostos. Um exemplo que eu trago para vocês, né, é o chamado exemplo da festa do chá de Boston. A gente vai ter, naquele momento, inclusive, né, um saque promovido por um grupo de comerciantes a navios ingleses que traziam chá. Eles acabaram se fantasiando de indígenas, né, se travestindo, né, entre aspas, de indígenas e saqueando esses navios, né, em retaliação a essa cobrança, esse monopólio, né, exagerado do comércio inglês dentro das 13 colônias. Mas depois, gente, a gente teve, né, a partir de 1776, né, a proclamação aí de uma Constituição, de uma independência norte-americana, né, e é a partir daí que a gente vai ter, né, os Estados Unidos se estabelecendo, né, como um país soberano, livre, independente, tá, do domínio inglês. É aquela data famosa que nós temos, inclusive, o 4 de julho, né, que é a data onde se comemora a independência dos Estados Unidos. A sua aula continua no próximo vídeo.